Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa vez iremos falar sobre polígonos. Vamos para algumas definições. Primeiro, linha poligonal. É uma linha composta por segmentos de reta consecutivos não colineares. Segmentos de retas são consecutivos quando têm um extremo em comum. Linha poligonal aberta. É uma linha que contém extremos. Na figura, a gente tem um exemplo de linha poligonal aberta. Observe aqui um extremo da linha e o outro extremo. Linha poligonal fechada. É uma linha que não contém extremos. Podemos observar aqui que não existe nenhum extremo nessa linha poligonal. Agora a definição de polígonos. Vamos considerar que polígono é uma linha poligonal fechada em que nenhum segmento se cruza. Nessa figura aqui, nessa primeira figura, nós vemos um cruzamento entre segmentos. Portanto, aqui não temos um polígono, não se caracteriza um polígono. Na segunda figura, nós não encontramos segmentos que se cruzam. Portanto, aqui eu tenho um polígono. Elementos de um polígono. Os pontos A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN são os vértices do polígono. Os segmentos A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, AN-1, AN, AN-A1 são os lados do polígono. Observe que os lados ele unem dois vértices consecutivos. Os segmentos A1, A3, A1, A4, A1, AN-U localizado em alguma região daqui desse tracejado são chamados diagonais do polígono. As diagonais unem vértices não consecutivos. É bom fazer diferença entre lado do polígono e diagonal do polígono. Polígono convexo. Um polígono é convexo se e só se a reta que contém qualquer um dos lados do polígono deixa todos os outros lados contidos em um mesmo semiplano de origem nessa reta. Exemplo de um polígono convexo. Eu pego um lado do polígono, traço uma reta e observe que todos os outros lados ele fica em uma região do semiplano. Portanto, o polígono aqui descrito é um polígono convexo. Na segunda figura, nós pegamos uma reta de um dos lados do polígono, contém um dos lados do polígono, e perceba que existe segmentos de reta que está em um semiplano e outro segmento que está no outro semiplano. Portanto, aqui nós temos um exemplo de polígono não convexo. Aqui nós iremos ver algumas características do polígono convexo. No polígono convexo, cada um dos ângulos internos deve medir menos do que 180 graus. É uma característica importante para reconhecer um polígono convexo. Caso pelo menos um dos ângulos tenha mais que 180 graus, ele não será polígono convexo. O ângulo interno e o ângulo externo adjacentes, eles são suplementares, ou seja, a soma das medidas do ângulo interno com o seu ângulo externo é igual a 180 graus. Um teorema sobre a soma das medidas dos ângulos internos. Teorema. A soma dos ângulos internos, que a gente vai chamar aqui de SI de um polígono convexo, de n lados, vale 180 multiplicado por n menos 2. Vamos para a demonstração do teorema. Usaremos o seguinte conhecimento.
a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Agora considere um polígono de n lados. Em um ponto interno, eu peguei um ponto qualquer desse polígono com n lados, a região poligonal. Unindo esse ponto a todos os vértices do polígono, determinamos n triângulos. Então aqui nós temos o triângulo, o primeiro triângulo, o segundo triângulo, o terceiro, e aí eu vou ter n triângulos. Dessa forma, a soma dos ângulos internos desses n triângulos é 180 multiplicado por n. E α1 mais α2, α3 até αn é igual a 360 graus. Bom, contudo, esses ângulos que estão aqui, que a gente pode chamar do ângulo central, eles não são ângulos internos do polígono que a gente está considerando. Então, a soma dos ângulos internos do polígono de n lados pode ser dado por essa expressão aqui. A soma dos ângulos internos é 180 vezes n, que é exatamente a soma dos ângulos internos dos n triângulos que existem dentro do polígono, menos a soma desse ângulo central aqui, que vai dar 360 graus. Usando o fator comum nessa expressão, isolando o 180, temos que a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é dado pelo produto 180 com n menos 2, assim como nós queríamos demonstrar. Ângulo interno de um polígono regular. Um polígono é dito regular quando possui todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si também. Se o polígono for regular, então todos os n ângulos internos terão a mesma medida, que a gente vai chamar aqui de AI, representando ângulo interno, dada por o ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados ou quantidade de ângulos que nós temos em um polígono. A expressão fica a razão entre o produto 180 com n menos 2 e n. Outro teorema. O teorema sobre a soma das medidas dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos, que a gente vai chamar de A índice E, de um polígono convexo de n lados vale 360 graus. Vamos agora para a demonstração. Foi desenhado aqui um polígono com n lados. E também desenhado os ângulos internos representados por α1, α2, α3, α4 até α índice n. E os ângulos externos representados por β1, β2, β3, β4 e até β índice n. Então, somando o ângulo interno com o ângulo externo, usando o argumento que eles são suplementares, temos que α1 mais β1 é igual a 180 graus. α2 mais β2 também é igual a 180 graus. E assim eu faço com todos os ângulos internos e externos dos respectivos vértices, até chegar no último ângulo, αn mais βn, que é igual a 180 graus. Perceba que nessa primeira coluna do primeiro membro, temos todos os ângulos internos do polígono. Nessa segunda coluna, temos todos os ângulos externos. E no segundo membro, temos n vezes 180 graus. Somando membro a membro as igualdades que aqui seguem, temos α1 mais α2 mais α3 até αn, mais β1 mais β2 mais até βn. Isso é igual a n vezes 180 graus. Como aqui nós temos
a soma dos ângulos internos, e a soma dos ângulos internos é dada por essa expressão, 180 vezes n-2, somado com, aqui nós temos a soma dos ângulos externos, é igual a 180 vezes n. Essa igualdade só é possível se a soma dos ângulos externos for dada pela diferença entre 180n e 180 vezes n-2. Aplicando a propriedade distributiva, nós temos que 180 vezes n e 180 vezes 2. O produto de dois números com o mesmo sinal resulta num valor positivo. Dessa forma, temos dois números opostos numa expressão em que eu posso eliminar esses dois números, resultando em que a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Agora vamos ver um exercício resolvido. Esse exercício foi tirado da FUVEST de São Paulo. Na figura, A, B, C, D, E é um pentágono regular. Nós já vimos a definição de polígono regular e nós iremos usar isso a nosso favor para a resolução do exercício. Determina a medida em graus do ângulo alfa, o ângulo CAD. Eu aconselho agora que vocês deem pausa no vídeo e tentem resolver da sua maneira. Depois veja uma solução. Vamos agora para uma solução. Eu coloco aqui uma solução porque existem várias maneiras de resolver, cada um de sua forma. Observe a figura a seguir. Então, eu aproveitei a figura do exercício e tracei aqui o ângulo X e X. Por se tratar de um polígono regular, perceba que o segmento AB é igual ao segmento BC, que é igual ao segmento AE, que é igual ao segmento DE. Portanto, os triângulos ABC, AED, eles são isósceles. Usando o cálculo para o ângulo interno do polígono, temos que a medida do ângulo ABC, assim como a medida do ângulo AED, é 180 graus, multiplicado por 5, que é o número de lados, já que é um pentágono, menos 2, dividido pelo número de lados, que é 5. Resolvendo essa expressão aqui, nós encontramos que o ângulo interno do pentágono regular é 108 graus. Note que o triângulo ABC e o triângulo AED eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Logo, para ambos os triângulos temos x somado com x somado com 108, ele é igual a 180. E aí temos que x é igual a 36 graus. Sendo assim, x mais alfa é igual a 108 graus. Como x é igual a 36, então 2x é igual a 72. E 72 mais alfa é igual a 108 graus. Portanto, o número alfa que somado a 72 dá 108 é 36. E é a resposta do nosso exercício. Agradeço a você que acessou o meu canal para assistir essa videoaula. Da mesma forma que eu espero que seja proveitoso para você no seu aprendizado. E não deixe de acessar os meus blogs gnamathematica.blogspot.com e também geraldonafisica.blogspot.com. Não deixe de assistir às próximas videoaulas, assim como a videoaula sobre ângulos que já foi gravada. Até mais e bons estudos. Tchau!
vem. Jesus anunciou toda a nossa